a 13, nós lemos assim. Vou ler aqui na nova versão internacional. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir esse último versículo? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem algumas pessoas aqui que estão chegando para a igreja há pouco tempo, ainda não conhecem esse versículo. Vamos repetir mais uma vez para eles decorarem? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Todas as vezes que eu leio esse versículo, ou eu escuto alguém recitar, eu me lembro de um amigo meu, que ele queria fazer um desenho para uma camiseta. Ele queria fazer uma banda, e a banda iria usar uma camisa com o seguinte desenho. Um cara segurando uma guitarra com a mão, tocando um teclado com o outro, acho que com um negócio de gaita pendurado no pescoço, não tem? Que o pessoal fica tocando daquele jeito, e com os pés numa bateria, no bumbo e no chimbal. Surfando. E tudo isso em cima de uma prancha de surf, descendo tudo numa onda. E aí embaixo ele ia colocar a legenda: tudo posso naquele que me fortalece. A maior parte das pessoas tem essa ideia de que esse versículo está dizendo que você pode fazer qualquer coisa que te der na telha. Você pode conquistar qualquer coisa simplesmente porque você está em Cristo. É bem verdade, e eu tenho ensinado muito para vocês, que o fato da gente estar em Cristo tem muito mais a ver com o que você pode fazer do que com aquilo que você não pode. Não é verdade? O pessoal que está de fora olha para crente não pode isso, crente não pode aquilo. Na verdade é o contrário, a gente pode um monte de coisa que eles não podem. Não é que você não pode fumar, é que você pode não fumar. Não é que você não pode, uma porção de vícios sexuais, aí um monte de coisa errada. É que você pode não viver dessa maneira e ser muito mais feliz. Mas esse versículo, pelo menos esse versículo, ele não deve ser usado para você pensar em coisas que você pode conquistar simplesmente pelo fato de você estar em Cristo. Esse texto, ele faz parte de um contexto, um texto maior. Você não pode isolá-lo daquilo que ele está dizendo. E qual que é o contexto? O velho Paulo está preso. Imagina, aquele homem numa prisão. Alguém aqui já visitou alguém na cadeia? Levanta a mão. Multiplica o sofrimento por 1000, porque a coisa naquela época não estava muito bonita. Hoje as prisões são muito diferentes, apesar de ainda serem horrorosas. O homem estava preso, e ele começa a escrever sobre a alegria. Ele estava passando dificuldade na prisão. E ele manda uma carta para os irmãos dele, os filipenses, para ensinar a respeito da alegria. E ele fala, agradece porque eles se lembraram dele e mandaram uma oferta para ele. E aí ele fala que ele sabe o que é passar necessidade, e ele sabe o que é ter fartura. Como assim? Talvez você vire e fale assim: eu também sei passar necessidade, passo todo dia. Eu também sei passar fartura porque eu já passei. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que ele sabe. Depois ele vai explicar um pouquinho melhor do que isso. Eu quero primeiro que você pense um pouquinho nessa palavra. Eu sei. Tem coisa que Deus vai ensinar para você. Um pastor ensinando aqui, simplesmente explicando a Bíblia. Tem coisa que estudando a palavra você vai entender. Mas tem coisa na escola de Jeová que você vai ter que viver na vida para você conseguir entender algumas coisas. Eu percebo isso na minha vida, percebo isso na convivência com algumas pessoas, que a gente explica um monte de coisas da Bíblia e não entra na cabeça. Mas depois que começa a viver algumas experiências na vida,
Aí começa a cair a ficha, começa a entender. Aí a pessoa pode dizer, isso aí eu sei. Porque a vida, meus queridos, a vida, ela é dura. A vida não é moleza para quem é crente, não. Você sabe, né? Aquela história do venha para Jesus e pare de sofrer. Você sabe que aquilo ali é balela, né? Estraguei a infância de alguém aí? Imagina. Deixa eu falar também, Papai Noel não existe não, tá bom? A vida do crente tem sofrimento. Essa carta aqui todinha, se você parar para ler, ela é muito curta. Paulo fala muito a respeito do sofrimento e da alegria. Ele fala que para nós é um privilégio sofrer por Jesus. Qual é a diferença então, Clérison? Que diferença vai fazer então o cara ser crente ou não ser crente? Que a diferença é que você, como crente, permanece de pé. Jesus falou que todo aquele que ouve o ensino dele e coloca em prática e começa a praticar o que ele ensinou, ele é como uma pessoa que construiu a casa dele numa rocha, diferente daquele que construiu na areia. Porque quando vem a tempestade da vida, quando vem as torrentes de água, quem construiu a casa na areia, o que acontece com a casa? Desaba. Igualzinho a gente vê todo verão, toda temporada de chuva no Brasil, pessoas que construíram as suas casas em locais que não eram apropriados, o que acontece? Simplesmente desaba. E aí, quem construiu a casa sobre a rocha fica de pé. Essa é a grande diferença. Tempestade, dureza da vida, vai vir para crente e para quem não é crente. A diferença está toda na base que você tem. Vai chover na sua casa como vai chover na casa do ímpio. Tem gente que tem crise com relação a isso, né? Por que eu estou sofrendo tanto? E fulano que é tão ruim, não sei o que, tem a vida boa. Não tem a ver, o sofrimento da vida não tem a ver com quem é bom, quem não é ruim. Onde você viu isso? Na Bíblia não está dizendo isso. O sofrimento ele vem para todo mundo. O dia mau, como Paulo chama lá em Efésios 6, ele vai vir para o crente. A diferença é que o crente ele se defende do dia mau, com o ensino de Jesus, com a verdade, com a justiça, com o capacete da salvação, a certeza da salvação, daquilo que ele é. Essa daí é a grande diferença na vida do crente. Só que ele diz aqui, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Para pensar nisso aqui que ele disse. Ele disse que ele aprendeu um segredo. Por que é segredo? Porque é uma coisa que pouca gente sabe. Quando muita gente sabe o segredo, deixa de ser segredo, vira fofoca, né? Mas o segredo é uma coisa que pouca gente sabe. E ele está certo de chamar segredo, de segredo. Porque eu conheço muitos crentes, convivi a minha vida inteira com eles e vi que a maioria deles não conseguiu entender ainda esse segredo de viver bem em situações complicadas. Ele fala aqui que ele sabe passar fome. Sabia que crente pode passar fome? E sabe passar fartura. Ele pode passar necessidade. E que ele aprendeu o segredo de ficar contente em cada uma dessas situações. Como assim? Como é que uma pessoa está vivendo uma situação terrível e está contente? Será que ele é um doidão alienado? Será que o evangelho, na verdade, é uma parada que você cheira e fica... Olha, seu filho está no hospital, glória a Deus! Você foi mandado para o emprego e tudo dá graça a Deus! Será que é isso, gente? A pessoa é perdida, é sem noção. O texto de Filipenses diz para a gente que não. Se você voltar lá, por exemplo, no capítulo 2, lá pelo versículo 25, você vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito de um cara chamado Epafrodito. Conhecia esse personagem bíblico, Epafrodito? É um sujeito que quase tinha morrido por causa do evangelho. E Paulo manda ele de volta lá para os irmãos filipenses e diz assim: estou mandando ele para vocês se alegrarem e para que vocês honrem gente como esse cara que quase morreu por causa do evangelho. Manda eles honrarem esse homem. E fala que realmente ele esteve muito doente e que ele quase morreu.
E pela misericórdia de Deus, do Epafrodito e do próprio Paulo, ele não morreu. Do próprio Paulo, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Volta depois em casa, lê a carta toda, você vai ver isso. Se ele morresse, se o amigo dele morresse, Paulo ia ficar triste. E não ia ser só triste, ia ser mais uma tristeza. Então Paulo não era um retardado, uma pessoa alienada que estava ali maluca rindo da desgraça, não. Ele tinha momentos tristes, sim. Como assim, pastor? Agora eu fiquei confuso. Ele era contente ou não era? Existe uma diferença entre você estar contente e você ser incontente. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é sobre a sua identidade. O que é identidade? Não é simplesmente aquele documento verdinho que você tem aí na carteira. Identidade é aquilo que você acredita sobre você mesmo. É aquilo que é você quando ninguém está olhando. Quem é você? A sua identidade é de uma pessoa feliz, é de uma pessoa contente em Cristo. A pessoa pode ser uma pessoa que é feliz e tem momentos tristes. A identidade dela é de uma pessoa feliz, mas que tem momentos tristes na vida. Lógico, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus chorou. O problema é que muitas vezes os crentes, eles são tristes. Eles não são pessoas felizes com momentos tristes. Eles, vários que eu conheço, são tristes com momentos mais tristes ainda. Eu quero que sinceramente você olhe para a sua vida e tente analisar qual é realmente a sua identidade. Qual é o segredo? Qual é o segredo de Paulo? Qual é o segredo que o Jonathan e todos os outros precisam aprender na sua vida? Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu botei o áudio da carta de Filipenses no meu ouvido, no fone de ouvido, e ouvi várias vezes. Ela é curtinha, só 4 capítulos, e eu fiquei pensando muito em algumas coisas que ele diz. Dentro da própria carta, ele dá uma pista. Gente, primeiramente é lógico, uma pessoa, para ter a sua identidade feliz, ela precisa necessariamente ser de Jesus. Mas existem vários níveis de consciência sua dentro do Evangelho. A pessoa pode ser simplesmente salva, beleza, se morrer agora vai para o céu. Mas a pessoa pode ser amadurecida na fé, ao ponto de desfrutar de algumas coisas do Evangelho, que só quem conhece a fundo a Bíblia e tem uma experiência diária de crescimento com Deus é que vai experimentar. Por isso tem muita gente que realmente é salvo, tem o nome escrito no livro da vida, mas não desfruta de algumas coisas que outros crentes desfrutam. É por isso que eu estou dizendo que são pessoas que o normal dela é ser triste, não feliz. Você precisa renovar a sua mente a cada dia para alcançar algumas coisas que Jesus quer para você. Ele veio para que você tenha vida em abundância no meio de um mundo todo lascado. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Só voltar uma página, nós vamos ler versículo 19 a 21. Eu já preguei nesse texto. Filipenses 3, 19 a 21. Está no meio de uma frase. Ele está falando a respeito de algumas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo e se fazem de irmãos, e diz assim: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Agora vem a parte que eu quero que você preste atenção. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Olha só, a sua cidadania, ela está no céu, meu irmão. Isso é uma coisa tão importante que o povo da igreja primitiva entendia e por isso enfrentava a morte de peito aberto e que simplesmente desapareceu do meio do povo evangélico.
Eu vejo uma porção de gente correndo atrás de coisas dessa vida, e só atrás de coisas dessa vida. E a igreja e o reino de Deus, e tudo que se relaciona a Jesus é mais um detalhe. O centro da vida está nas coisas materiais, porque na verdade a raiz, o principal dele está aqui nessa terra. Tem gente que é triste e coloca a sua expectativa de alegria no emprego que vai conseguir. O dia que eu conseguir o emprego dos meus sonhos, eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir um salário de tantos reais, eu vou ser uma pessoa feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Essa pessoa corre o risco de ser a pessoa mais frustrada do mundo. Essas coisas, por si só, elas não podem ser a razão da sua felicidade. Você não pode construir a sua vida numa expectativa de um dia conseguir algo para ser feliz. A Bíblia chama você para ser feliz a partir de agora. Só que quando as pessoas têm a cidadania aqui na terra, quando pensa que é um terráqueo e não alguém do céu, um cidadão celeste, acaba acontecendo isso de ser um grande frustrado. O apóstolo Paulo disse: eu sei passar necessidade e sei ter coisas também, e sei ter fartura. Olha, tem muita gente que nem fartura sabe ter, porque pensa que a fartura é alguma coisa e quando conquista é só desgraça na sua vida. Eu vi um pastor comentando que foi fazer uma visita a uma família extremamente infeliz, porque eles tinham ficado ricos da noite para o dia, mas muito ricos. Numa dessas mudanças de mercado aí no mundo, o que ele vendia ficou muito caro e ele tinha alguns caminhões com determinada mercadoria que passou a valer 30 vezes mais. Ele ficou ricaço da noite para o dia. E a palavra que a esposa daquele homem disse foi: maldita a hora que entrou dinheiro nessa casa. A paz deles acabou. Eu sei ter fartura e sei ter necessidade, Paulo fala. Quando você coloca toda a sua expectativa de felicidade em cima dessas coisas, é desgraça na sua vida. Abre o olho, meu irmão, você é cidadão do céu. Você não é dessa terra. Não tem que ficar morrendo por causa de coisa dessa terra, não. Pode morrer por causa das coisas de Deus, mas por causa das coisas dessa terra você vai ser uma pessoa infeliz. Você não vai aprender o segredo de ser feliz enquanto você não entender isso, que a sua cidadania não é aqui nessa terra. Quem aqui fica triste, deprimido por causa de conta para pagar, por causa de problema financeiro, disso, daquilo, por causa de enfermidade, tal, uma porção de coisa, não é simplesmente uma tristeza momentânea, mas você acaba se acabando por causa dessas coisas. Lembra, meu irmão, você não é daqui. Essa informação precisa ficar cravada na sua mente. Não é assim que a cabeça de um crente tem que funcionar. Estou falando para pessoas que têm Jesus como Senhor. Se você ainda não tem, você está alguns capítulos para trás, tá? Mas não é só isso não. O texto ele fala para a gente aqui, no finalzinho, versículo 3, do 19 a 21. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Você sabe o que é isso? Ele está falando aqui de futuro. Ressurreição dos mortos. Vou repetir para você. Ele está falando de futuro. Porque além de você não ser dessa terra, você também não é dessa época. Nós, servos de Jesus, discípulos de Jesus, somos o povo da esperança. A gente vive essa era aqui pensando no futuro que vai acontecer. Esse mesmo texto que a gente começou lendo, se você for seguindo o capítulo, quando Paulo fala a respeito das necessidades financeiras do povo lá da igreja, que tinha contribuído para ele, ele vira e fala assim: porque o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Ele fala no futuro de algo que Deus vai fazer na vida deles. O povo de Deus caminha pela fé. Você não pode olhar para o que acontece hoje e se doer e se desesperar. Como eu disse para vocês, a vida é dura. A morte vai vir a qualquer momento, seja a sua morte, seja de alguém da sua família. Eu me lembro, quando eu falo desse assunto, de uma vizinha minha, uma senhora de idade lá em Cachoeiro. Eu sentava com ela para conversar algumas vezes ali
na calçada da minha casa, ela tinha muita história para contar. Um dia ela foi fazer uma cirurgia para tirar uma pinta. Era bem vaidosa. Deu zebra lá no negócio. Catarata. E ela morreu. Aí no dia seguinte a gente entrou na casa dela, a nora estava indo morar na casa. Lembra disso, mano? Ela abriu o armário, tadinha da dona fulana, né? Aí foi tirando as vasilhinhas que a mulher tinha guardado durante toda a vida, de sorvete, de manteiga, de não sei o que, tirando tudo. Vai tudo pro lixo agora, guardou a vida inteira. Isso pra mim é um símbolo na minha mente, assim, do que exatamente vai acontecer quando a gente morrer. Fica tudo, gente. Às vezes a gente dá uma importância tão grande para coisas do agora, vai ficar tudo. Você quer ver como é que em Filipenses mesmo Paulo falava da morte? Volta mais uma página aí na sua Bíblia. Vê lá, Filipenses 1, 21, 26. Olha como é que um homem que não é daqui, não é também desse tempo, olha para a própria vida. Filipenses 1, de 21 a 26. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha o papo do sujeito. Olha a conversa do irmão Paulo. Gente, ele está falando da morte dele. Normalmente, quando as pessoas falam na morte, chegam a desejar a morte, são as pessoas tristes, infelizes, deprimidas. Podia era morrer logo. Jesus podia voltar logo, meu Deus do céu. Mas não está falando isso porque quer estar nos braços de Jesus. Está falando isso porque está com o coração tomado de angústia e de tristeza. Cansado da vida. Mas olha o astral aqui do sujeito. Para mim, morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou no lucro. Se eu desejo partir porque eu vou estar com Cristo, vírgula, o que é muito melhor do que estar com vocês aqui. Olha a consciência do sujeito, olha a maneira como ele lida com a morte. Às vezes a gente fala de morte com algum crente, sabe qual é a reação? Vira essa boca pra lá, rapaz, que isso, bate na madeira, isola. Pede papo, mas não crente com medo de morrer, fazendo mandinga, com medo supersticioso ainda. Gente, galera da igreja primitiva estava assim, ó, pode matar mesmo, tô nem aí não, vou estar com Jesus. Lembra aquela mensagem que eu preguei na virada do ano? Foi desse ano, acho que foi. Que eu comentei de um garoto que a mãe teve que esconder a roupa dele, porque ele queria sair para a rua para morrer. O pai dele tinha morrido, tinha virado um mártir da igreja, e ele virou, quero morrer igual meu pai, morrer por Jesus. Ela tinha uns 11 anos, queria de todo jeito sair e se entregar para os soldados romanos para morrer, para encontrar com Jesus, com o pai dele. A mãe teve que esconder a roupa, porque ele não tinha medo de morrer, tinha medo de aparecer pelado na rua. Mas de morrer ele não tinha não. Esse era o sentimento da igreja no início. O que aconteceu com a gente que vive com a cabeça aqui nesse mundo, pensando no tempo presente? O ensino de Jesus não era simplesmente para esse tempo presente. Quer ver um exemplo? Um texto que ensina muito sobre a felicidade para a gente é o texto das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. A Bíblia ela não explica muito bem o que é felicidade, mas ela descreve para a gente como as pessoas que são felizes, elas são. A partir lá do Salmo 1 até no Apocalipse, você vai encontrar muito na Bíblia a seguinte expressão, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer, como são felizes. Às vezes a gente sabe disso, mas perde a noção na hora que começa a ler o texto. Eu estava relendo as bem-aventuranças outro dia, e vi, gente, como esse texto é engraçado. Vocês vão entender por quê. Jesus está falando como são felizes e fala uma coisa de tristeza na frente. Como são felizes os que choram. É como assim? O sujeito não está chorando? Como é que está falando que eles são felizes? Como são felizes os que choram? Porque serão consolados. Aponta para o futuro. Você não é o povo de agora,
você é o povo do futuro, você está vivendo um momento triste, mas a sua identidade é de uma pessoa alegre. O presente agora você está feliz, mas como você está chorando, mas como você é feliz? Como são felizes os que choram, porque eles serão consolados. Como são felizes os que têm fome e sede de justiça. Quem é uma pessoa com fome e sede de justiça? Você já viu uma pessoa com fome e sede de justiça? A pessoa às vezes tem sangue no olho. É quando aconteceu alguma coisa terrível, mataram uma criancinha, alguma coisa, sujeito, justiça, meu Deus, justiça! Fome e sede de justiça vem da gente em momento de revolta. Quando está faltando justiça no mundo, é aí que o sujeito fica irado mesmo. Eu quero justiça, Deus! Como são felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Serão fartos. Olha o verbo no futuro, vai acontecer com você. Nesse momento, você é um cara com fome e com sede de justiça, mas no futuro você será farto. Como você é feliz, você já é feliz a partir de agora. Vamos lembrar aí, tem mais coisa aqui que ele fala. São perseguidos por causa do final. Como são felizes os misericordiosos antes, né? Olha os misericordiosos. Para pensar numa pessoa misericordiosa. Numa noite fria, de chuva, a pessoa que realmente é aquela misericordiosa de alma, ela está em casa debaixo do edredom assistindo televisão? O misericordioso, ele está metido no meio da miséria dos outros. Já tinha parado para pensar nisso? Quem é misericordioso não fecha os olhos para a injustiça, para a miséria do seu irmão. Ele está sempre metido no meio de um monte de coisa ruim. Mas ele é feliz. Como ele é feliz? Embora ele esteja vendo uma cena que faça ele chorar, porque ele tem um coração misericordioso. Ele vê uma pessoa sofrendo, ele sofre junto. Mas como ele é feliz? Como são felizes os pacificadores. Pacificador vive na paz e vai pacificar quem, meu irmão? O pacificador é aquele que parte para cima no meio da muvuca, da confusão. Tem dois irmãos brigando, ele entra no meio, gente, vamos ter paz. Ele é um pacificador. O pacificador, ele vive no meio da briga, porque ele é um pacificador. E Jesus fala a respeito dele. Como são felizes os pacificadores? Não é engraçado esse negócio? É uma antítese o tempo todo, uma coisa contrária, uma contradição. Aí para encerrar, né, ele vira falando assim: felizes são vocês quando perseguirem. Quando perseguirem vocês, quem já foi perseguido? Quando caluniarem vocês, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Gente, ser acusado de alguma coisa já é ruim. Quando você é acusado de uma coisa que você não fez, como é que você se sente? Eu fico muito danado. Eu fico muito revoltado quando alguém fala, porque o cara fez isso, aquilo, outro, e eu sei que eu não fiz aquilo, mas eu fico muito bravo. Dá tristeza. Às vezes dá vontade de chorar. Como é que pode? Fulano está falando um negócio desse de mim. Como são felizes aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão no céu. Olha o futuro. Irmão que aceitou Jesus, que virou uma nova criatura, você tem uma nova identidade. Você precisa tomar posse dessa identidade. Salvação você já tem, mas para você viver essa felicidade constante, você precisa entender esses princípios. Você não tem que estar correndo atrás de felicidade simplesmente aqui nessa terra. Você vai ser feliz aqui, lógico, seguindo o que Jesus ensinou. Provavelmente você vai arrumar aí, quem é solteiro, um bom casamento. Provavelmente você vai até ter cura de muitas enfermidades, porque agora você caminha pela fé, se assim Deus quiser. Faz parte. Mas essas coisas aqui da terra não devem ser a sua base. A sua identidade. Se eu pudesse fazer aí um cartãozinho dele para você, né? No lugar da sua foto, o seu corpo já glorificado, a sua data de nascimento, o dia que você aceitou Jesus. Ao invés de estar brasileiro lá, tá o quê? Celestino ou celestial? Celestial é mais bonito, né? Celestino não cola muito não. Celestial. Você é celestial. Você está de passagem por aqui.
A expressão no Novo Testamento é peregrino. Você é um viajante nessa terra. É assim que a gente consegue ser feliz. Vem um momento triste, a gente chora, é verdade. Mas a gente não deixa de ser uma pessoa alegre, porque a gente está vivendo um momento triste. Estou falando isso para despertar você. Eu deixo essa pergunta para você nesse momento. Vou deixar um tempinho para você meditar e orar por isso. Se você é uma pessoa feliz, que vive momentos de tristeza, ou se você é uma pessoa triste, que vive momentos de alegria. E se você entender de repente que você, apesar de já ter aceitado Jesus no seu coração, que o seu normal é ser triste, eu quero orar pela sua vida. E à medida que você for de repente entendendo isso, vem aqui para frente que eu vou orar por você, para que esse entendimento, esse segredo que o apóstolo Paulo tinha no coração dele, seja também do seu coração. Se coloque de pé, começa a perguntar para Deus, começa a orar nesse momento, pergunta, reflete na verdade sobre a sua vida em oração. Será que eu sou feliz?